Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para poder a gente conversar um pouco sobre o jogo de ontem, né? Ontem acabei não fazendo pós-jogo aí, mas a gente vai falar um pouco sobre Vasco da Gama e sobre como foi o jogo, como que o Vasco se desenvolveu, como que a chegada aí do Vasco na Sul-Americana já garantido aí com o 10º lugar ali, podendo melhorar em algumas circunstâncias, e vou trazer para vocês quais são essas circunstâncias de melhora que poderão levar o Vasco ainda a um outro objetivo, tá? Antes de mais nada, eu quero pedir a você para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, porque é muito importante para a gente. Também esteja conosco lá nas nossas redes sociais, no @papo.d.vascaíno, tá? Nossa rede lá no Instagram. Dá uma moral para a gente lá, se inscreve, esteja junto com a gente, porque é sempre muito bom, cara, receber vocês que são vascaínos e amantes do futebol no canal Papo de Vascaíno. Também quero deixar um anúncio para vocês aqui, antes de mais nada, que hoje, às 8h30 da noite, nós teremos aí a entrevista, né, no Papo, na live nosso. Hoje a gente vai estar recebendo o nosso torcedor, né, capixaba, aí, o João Williams. O João Williams aí que no último sábado ele completou uma prova, né, de aproximada... Uma prova não, um desafio, na verdade, feito pelos colegas dele lá do Espírito Santo. É um torcedor vascaíno, apaixonado pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, e aceitou esse desafio de ir pedalando da sua cidade, no Espírito Santo, até São Januário para assistir Vasco e Atlético Goianiense. Cumpriu seu objetivo, saindo na segunda-feira, chegando no sábado, no dia do jogo, exatamente em São Januário, com as paradas devidas, com toda a segurança, com todo o aparato, e graças a Deus ele conseguiu cumprir esse objetivo. Então a gente vai estar recebendo aí hoje a presença, a gente vai estar com a presença do João, para ele contar um pouco mais dessa história para a gente, que é uma história muito interessante, para muitos uma loucura, mas para ele, sem dúvida nenhuma, mais uma prova de amor para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Como está na sua tela agora aí aparecendo, ó, essa é a nossa live de hoje, beleza? Vamos estar junto lá, acelerando para a gente conversar sobre o João aí, sobre tudo aquilo que a gente espera, né, para mais tarde, valeu? Tamo junto, então, eu aguardo vocês lá mais tarde para a gente poder aí estar falando e ouvindo do João como que se desenrolou esse desafio e quais foram as loucuras já que ele fez pelo Vasco. Um torcedor desse tem que sim ser levado em consideração. Acredito que o Clube de Regatas Vasco da Gama, na sua maioria, ele merecia até uma visita em conhecer a presidência do clube, conhecer ali as instalações, porque é algo de se relevar. Você sair e pedalar mais de 600 quilômetros não é para qualquer pessoa. Então, se você quiser saber mais, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos aí, já bota as notificações aí, como está na sua tela ali, ó, tem a notificação já para mais tarde, 8h30 da noite, a gente vai receber o João aqui para bater um papo legal de torcedor vascaíno para torcedor vascaíno, valeu? E antes de começar o assunto aqui, eu quero te pedir para que você nos ajude a chegar a 1.500 inscritos, como está aqui embaixo, e compartilhar com a galera aí da sua região o nosso canal. Se estiver gostando do nosso trabalho, também deixe um comentário positivo, se não tiver, pode deixar um comentário negativo aqui, porque é sempre bom de feedback para que nós possamos crescer. Então vamos ao assunto. Dito isso, quero falar um pouco sobre o jogo de ontem. Que jogo do Vasco ontem, hein? O Vasco ontem jogou, convenceu, apertou e amassou o Galo. Eu já vinha dizendo aqui sobre esse assunto há um tempo atrás, aonde eu vi que o Vasco, né, nesse sentido, analisei o Atlético antes da semifinal. Então, assim, o Vasco teve erros grotescos, óbvio, mas a gente não está para falar dos erros do passado. Mas a gente precisa entender, e conversando até com alguns amigos, eu falei exatamente sobre isso. Falei sobre a questão do Atlético. O Atlético Mineiro, do Milito, né, que até então era técnico, foi demitido ontem, ele consegue jogar quando ele não é pressionado. Quando o Atlético era pressionado, eu observava muita dificuldade no Atlético em sair jogando. Né, o Batalha, os volantes, fazer essa bola chegar no Hulk, no Paulinho. E aí, o que acontecia? Eles lançavam essa bola e faziam pressão e automaticamente a zaga... Né, uma bola lançada, ela é muito, muito mais fácil para o zagueiro tirar do que propriamente uma jogada trabalhada. Então, a gente tem que pensar nesses fatores dentro do contexto, e falei sobre isso com alguns amigos. Já há alguns jogos atrás do Atlético, eu tinha identificado exatamente essa questão. O Atlético, quando é pressionado, não consegue responder e sair jogando da forma que deveria. E tanto é que o Vasco conseguiu dominar o jogo lá na segunda partida, chegou a fazer o gol, e depois tomou no final por um descuido. Deixou essa bola chegar, eles triangularam essa bola ali com Paulinho e Hulk. A bola chegou no Hulk e o Hulk acertou aquele chute que tirou a gente da final da Copa do Brasil. Mas tudo bem.
Passada é passada, é só para ter um contexto sobre a questão que a gente fala aqui do jogo. Ontem o Vasco, o Felipe, né, por si só, não faz um esquema com 3 atacantes, mudou todo o esquema, colocou Verratti ali na frente, jogando como centroavante, povoou o meio-campo ali com Coutinho, com Jair, com Hugo Moura e com Matheus Cocão, e é uma coisa assim muito maneira isso, né? A gente vê, porque ontem deu certo. Matheus Cocão e Hugo Moura toda hora pisando na área, Jair contendo os dois ali. Que partida que fez o Jair, cara. Há quem ainda fale mal do Jair. Eu, particularmente, gosto muito do Jair desde a época do Atlético Mineiro. Se você for falar em intensidade, a gente sabe que mudou um pouco, mas a técnica do Jair, cara, é muito refinada. Ele sabe os atalhos. Dominou ontem, marcou o Hulk, não deixou o Hulk andar. O Hulk ontem ficou irritadíssimo por não conseguir jogar. E foi muito bem. O Vasco, desde o goleiro até a zaga, o Vasco jogou bem, amassou os 2 tempos. O Atlético, né? Quando eu digo amassar, não é uma questão de 90 minutos o Vasco o tempo inteiro em cima, mas conseguindo aproximar as linhas, conseguindo deixar o Coutinho jogar livre ali, conseguindo deixar o Vasco mais próximo do gol todas as vezes e com mais pessoas, que era o que eu pedia, em volta da bola. Né? Você olhava assim, quando alguém pegava a bola, tinha 2, 3 aproximando para fazer triangulação. Isso é fundamental, cara. Isso é fundamental no futebol. E antes, né, nos jogos anteriores, principalmente no jogo do Felipe, o último jogo contra o Atlético Goianiense, eu vi o Puma muito largado com isso, não conseguia fazer essa situação toda. O Vasco teve ali posse de bola, tocando bola, Jair dando qualidade no meio-campo. O Léo não falhou hora nenhuma. Que partida do Léo também, cara, marcando os atacantes. A gente tem que elogiar aqui quando tiver que elogiar. Inclusive o Felipe, no final, né, na entrevista coletiva, falou sobre o Léo, que é difícil achar um zagueiro como o Léo. E realmente com as qualidades do Léo, eu concordo plenamente com o Felipe, cara. A qualidade que o Léo tem de ser um zagueiro de perna esquerda, de ser um cara que sabe acelerar o jogo na hora certa por ser originário da lateral esquerda, por ser um cara que consegue ali sair jogando também quando precisa, consegue também fazer esse tipo de situação toda. O Léo tem qualidades que é muito difícil encontrar no zagueiro, realmente é. Se você for colocar a questão técnica dele, se ele tá jogando bem ou não, é uma outra história. Mas eu acredito que o Léo, cara, sinceramente, se continuar no Vasco, o que eu acho muito difícil pela pressão que ele passou, a não ser que chegue uma gestão nova, um técnico novo e mude todo esse contexto, o Léo é um dos caras que, cara, que se conseguirem recuperar o Léo, vai ser uma volta por cima e tanta. Porque o Léo sofreu muita perseguição, além da conta. Eu digo isso sempre aqui. Além da conta. Eu acho que, tipo assim, se o cara não tá bem, coloca ele no banco, deixa dar uma esfriada, depois volta com ele. Mas o Léo é importantíssimo no esquema tático do Vasco. Importantíssimo, da mesma forma que o João Vitor é. Porque o João Vitor também acelera demais esse jogo quando precisa colocar o time para frente. E ontem foi isso que aconteceu. Nada mais do que isso. O Vasco conseguiu impor seu ritmo dentro de casa, faz 2-0 com o Coutinho jogando muito à vontade, dando um passe absurdo pro Verratti, e depois no contra-ataque pisando na área, e um cruzamento do Piton onde ele bate de primeira. Vasco 2-0, garantindo aí a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, estando apenas aí acho que 2 pontos, eu acho, ou 1 ponto do Cruzeiro. Deixa eu dar uma olhada aqui. 2 pontos do Cruzeiro. Então, na última rodada, e é sobre isso que eu quero falar também, se o Vasco conseguir ficar em 9º no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro perder para o Juventude e o Vasco ganhar o Cuiabá, a gente consegue ali entrar na 3ª fase da Copa do Brasil. A gente não entra na primeira fase. Aquelas fases que se disputam ali com os times teoricamente mais fracos da Copa do Brasil, o Vasco não vai ter essas fases e vai logo para a 3ª fase. Ou seja, são 2 fases a menos que teria jogo de ida e volta, e o Vasco vai conseguir mais tempo também para isso. Acredito que até lá já tem um investidor, seja o italiano ou seja o grego. Num outro vídeo eu quero pedir também para você assistir e deixar a sua opinião, porque a gente vai fazer um raio-x dos 2 que estão no páreo aí para a compra do Vasco. Trazer o mano a mano dos 2 ali, dentro do esporte, a gente tem que sempre pensar nisso, mas eu acredito que o Vasco até lá já vai estar com o investidor, e com esse investidor, com o técnico também já definitivo, porque o Felipe não fica para técnico, a realidade é essa, e o Vasco vai tentar trazer aí algum técnico de acordo do primeiro escalão aí do futebol, sem dúvida nenhuma, porque o Vasco precisa lutar por isso, até porque a gente classificado para a Sul-Americana, né? A gente precisa de reforços, precisa de um técnico bom, precisa de um time coeso para poder tentar ganhar a Sul-Americana. Vamos para cima, porque é a competição sul-americana que a gente tem. Ganha a Sul-Americana no ano que vem, se tudo der certo, no próximo ano a gente está na Libertadores,
ganhando a Libertadores, jogando a Libertadores e tentando ganhar. Quero aqui também dizer que a tabela do Brasileiro está muito boa, agora principalmente faltando uma rodada. Graças a Deus o Vasco aí já não tem mais briga para não cair, já está na Série A do ano que vem, classificado para a Sul-Americana. Vamos dar uma olhada rapidamente aqui na tabela do Campeonato Brasileiro, trazendo para vocês na tela aí, ó. Aí estão os pontos aí, né? Lá em cima, Botafogo e Palmeiras ainda brigando pelo título, podendo ganhar. Aqui no meio da tabela, o Vasco está em décimo com 47 pontos e o Cruzeiro está com 49 aqui. A última rodada aqui, segundo a tabela, o Cruzeiro enfrenta aí o Juventude fora de casa e o Vasco pega o Cuiabá também fora de casa, todos os jogos no domingo, às 16 horas, porque o campeonato, a última rodada, sempre é assim, beleza? Detalhe interessante aqui, e para ficar de olho, é que hoje ainda faltam 2 jogos. Falta o jogo aí do Fluminense com o Cuiabá, dentro do Maracanã, e a gente tem também o Atlético Paranaense com o Red Bull Bragantino na Arena da Baixada, tá? Na Liga Arena, no caso. Então, assim, esses jogos aqui podem ser definitivos também pro Fluminense, tá? Se o Fluminense hoje se complica no jogo com o Cuiabá e o Red Bull ganha, o Fluminense vai para a zona de rebaixamento para a última rodada enfrentar aí o Palmeiras. Então, muita emoção no Campeonato Brasileiro. E o Vascão podendo chegar em nono ali e para a terceira fase da Copa do Brasil, se tudo correr bem. Alguns detalhes dentro do jogo. Todos ali, para mim, foram fundamentais. O jogo coletivo aconteceu, isso é importante frisar. O Paulo Henrique, nas arrancadas dele, também ajudou muito o Vasco ali. Hugo Moura e Matheus Cocão, excelente jogo. Coutinho armando ali, sem dúvida nenhuma, também outro jogo de excelência do Coutinho. Alex Teixeira, que bolão que o Alex Teixeira tá jogando, cara. Ele e o Verratti na frente ali. Esses últimos 2 jogos, Léo, você vai elogiar um cara velho? Sim, a gente tem que falar do Alex Teixeira, porque ele entrou, resolveu o jogo contra o Atlético Goianiense, e agora nesse jogo que ele entrou de titular, fez um jogo perfeito também. Fez um jogo perfeito, movimentações que abriram espaço para que o Vasco conseguisse concluir em gol e fazer, né, algumas infiltrações. Outro ponto importante, o Verratti voltou a marcar aí depois de 1 mês e pouco sem marcar, então isso é muito importante para o Vasco, o Verratti voltar a marcar. A gente espera que o time que seja contra o Cuiabá provavelmente seja esse mesmo time, tá com o meio campo meio povoado. Ontem tiveram pessoas lá ligadas tanto ao Marinakis, quanto ao investidor italiano, quanto olheiros para poder levar dos Estados Unidos para poder tentar ver o futebol de novo do Matheus Carvalho, que os Estados Unidos está querendo comprar. Vamos ver se vão levar o Matheus Carvalho ou não para lá. O Vasco precisa fazer caixa, mas o Vasco precisa de um investidor. De repente, entrando no investidor, segura aí alguns desses jogadores. Mas fato é que o Vasco ontem, jogo de excelência, não tenho o que falar. Felipe, você tem meu total respeito devido à sua entrevista ontem. Você se emocionou falando do seu pai, do seu irmão. Perder entes queridos não é fácil, mas você foi muito profissional naquilo que falaram, principalmente que te julgaram antes dos jogos, falando que o Pedrinho estava fazendo questão de amizade. Não vi nada disso. E eu espero, sinceramente, Felipe, que você tenha um futuro brilhante pela frente, seja no Vasco ou seja em qualquer outro clube do Brasil, porque você é um cara que merece. Você foi muito profissional em manter o treinamento do Vasco com a morte do seu irmão e com a perca do seu pai há quase 2 meses atrás. Então, meu respeito a você, não pelo jogo em si, por tudo, porque você conseguiu também mudar a dinâmica do jogo do Vasco. Você conseguiu sair de um 4-3-3 com o Rafael Paiva insistir e trazer peças importantes, bloquear outras peças também, não relacionar outras peças que não estavam ajudando o time. Isso é fundamental. E te agradecer por isso aí que você tem feito pelo Vasco nessas últimas 3 partidas, colocando o Vasco na Sul-Americana. Diante de todo o cenário, como o Pedrinho ontem deu um pronunciamento, tá muito bom, tá? Tá muito bom. Pelo time que a gente tinha, pelos pontos, e isso passa muito pelo Rafael Paiva, pela arrancada do Rafael Paiva, passa também pelo Pedrinho ter assumido a SAF do clube ali para não ficar na 777 com incertezas. Passa muito também pela escolha agora de estar com o Felipe, mudando o esquema de jogo quando foi necessário mudar. Então, a todos vocês, Pedrinho, Rafael Paiva e Felipe, meus parabéns pelas metas alcançadas, por chegar a uma semifinal de Copa do Brasil após 13 anos, por colocar o Vasco numa Sul-Americana, que há 10 anos o Vasco não vai lá, numa competição internacional, né? Então, assim, teve muito êxito essa campanha do Vasco. Mesmo sendo 10º colocado, a gente poderia chegar na Libertadores, é óbvio, mas essa situação do Vasco foi benéfica para a gente no contexto que foi, tá bom? Então, não é aceitar migalhas, podemos melhorar sem dúvida nenhuma, mas é agradecer aqueles que conseguiram fazer isso pelo Vasco. Esse foi o vídeo.
do nosso comentário sobre o jogo. Quero pedir a você para que você deixe seu comentário aqui embaixo, participe conosco e esteja sempre aí compartilhando os nossos vídeos com as pessoas que vocês gostam aí, do Vasco da Gama, nos grupos de Vasco, para que mais pessoas venham conhecer o trabalho do Papo de Vascaíno aqui, tá bom? Tamo junto, saudações vascaínas e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!